Recebendo aqui a doutora Gabriele, que é Nutri, para uma pauta muito especial, né, doutora? Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Bora falar um pouco de obesidade infantil, né? Por que é importante, doutora, falar sobre esse tema? Agora dia 3, né, de junho foi o dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Então é um tema que a gente tem que falar, porque quanto mais nós formos educados sobre essa grave doença, melhor a gente vai traçar alternativas aí. Lidar com isso, com certeza. É um índice que tem aumentado ou que tem diminuído nesses últimos tempos? Tem aumentado e tem trazido para nós muitos danos, né? Em torno de, a cada 100 crianças, 33 apresentam diagnóstico de obesidade. É muito isso? É muito. Nossa, 30% da população infantil? Sim. Pelo amor de Deus. E o que está causando isso, esse aumento tão grande assim? Então, são muitos fatores, né? Primeiro, a gente tem que entender que a obesidade, ela não é algo simples, né? Ela é uma doença multifatorial, é uma doença crônica. Então, ela exige um acompanhamento multiprofissional mesmo, né? Mas a gente sabe que a condição socioeconômica, né? Se você for analisar o padrão da dieta, é muito mais barato você consumir alimentos ricos em açúcar, excesso de sódio, né? Produtos industrializados, é mais barato. Então, isso acaba impactando, trabalha né? mesmo, né, doutora, para isso. Quando a gente começa a ler, ou ouvir, ou buscar informação sobre o tema, fica chocado com o que tem sido, entre aspas, vendido como saudável, e não é nada saudável. E não é, e assim, a educação nutricional é muito importante, porque quando você consegue ensinar a leitura do rótulo, como escolher esses alimentos, ensinar até mesmo questões simples, né? Hoje em dia, por que a gente não tem mais quintais produtivos, né? Plantar, ter uma hortinha, fazer um chá, né? Um pé de goiaba, frutas saudáveis, né? Que a gente pode ter em casa, a criança pode ter acesso. Então, com a industrialização, a gente acabou perdendo um pouco isso, né? E também vem a questão do sedentarismo, né? Que é algo muito grave, né? As telas. Grande o sedentarismo, né? Porque a recomendação do OMS é no mínimo 60 minutos de atividade física diária para a criança. E o que é atividade física? Aí, no sentido assim, não de movimentar academia, o corpo. Mas não, mas brincar é fazer atividade psicomotricidade. Numa árvore. Exatamente. E assim, no consultório a gente atende às vezes crianças, eu pergunto assim, com quantos anos ele começou a andar de bicicleta? E a mãe fala, 10, 11 anos. Eu falo, não, gente, com 6 anos, 4 anos você já tem que estar sabendo. Então, assim, tem coisas simples, né, do nosso dia a dia que está se perdendo. E isso impacta lá na frente, porque o desenvolvimento dessa criança, para saber pular, saber subir numa árvore, né, saber brincar. Então, o peso, ele traz muitos malefícios, né, o excesso do peso, né? E não é só prejudicial naquele momento que a criança está vivendo. A longo prazo, hoje já tem estudo mostrando que meninos obesos têm uma chance maior do pênis dele mesmo, do órgão genital, não desenvolver adequadamente. Então você imagina esse homem no futuro, né? Às vezes a vocação dele vai ser um matrimônio, ele quer casar, quer ter filhos, de repente ele tem um problema ali que pode ter surgido lá na infância. Por falta de um cuidado com a dieta, da atividade física, do desenvolvimento adequado hormonal ali, né? Então, é uma doença muito grave, a gente não pode levar na brincadeira. Nós, profissionais de saúde, nós somos muito objetivos nesse quesito, né? De falar dessa doença mesmo, muito né? Bem. Aqui 10h55 com a doutora Gabriele, falando sobre obesidade mórbida infantil. Doutora, qual é o parâmetro para se diagnosticar isso? Tem aí uma maneira de observar, sem precisar de um monte de coisa arada de exame? Como é que é isso? Vou falar de uma forma bem simples. Sim, para todos entendermos. Para todo mundo entender. Conforme a idade da criança, a gente tem que vestir ela naquele padrão. Né? Então, por exemplo, eu tenho 2 anos, eu tenho que vestir roupa de 2 anos. Se estiver passando muito disso... se for em questão de estatura, até tudo bem, porque tem uma questão genética ali, mais alto, né? menos alto. Agora, se a gente vê que não, na questão corporal mesmo, excesso de gordura ali, já de pequenininho já pode perceber. E o que contribui muito também é a questão da dieta na gestação. Porque quando a mulher ela está grávida e ela tem um ganho excessivo ou uma diabetes gestacional, né, passa por algum diagnóstico ali médico, né, de alguma complicação ali relacionada ao peso, né, essa criança às vezes ela já está sendo desenvolvida num ambiente obesogênico. E aí lá na frente que a gente vai ver isso daí. Então tem que acompanhar. Então você, né, que está grávida ou passou pela gestação,
teve diagnóstico de sobrepeso, de obesidade, diabetes estacional, você tem que entender que o seu filho precisa de cuidados também depois. A gente tem que observar essa criança, o desenvolvimento dela. Perfeito. Pode ser que dê tudo certo, você consiga amamentar, ele, né, cresça saudável, mas pode ser que ele, geneticamente, ele já tenha também uma predisposição ali, porque ele foi gerado naquele ambiente também, né? Então, eu nunca posso deixar de observar essa criança. Por isso que a consulta, né, a gente fala assim, tem que continuar essa consulta com o pediatra, com o nutricionista quando é necessário. A gente sabe que tem marcos importantes. Por exemplo, a introdução alimentar. É um marco importante, porque você vai estar ensinando para essa criança os alimentos, né? Então, eu sempre brinco que até 1 ano é tranquilo. O que você der, ele vai comer. Depois de 1 ano que vem os desafios. Porque ele já começa a observar, né? Começa a apresentar uma certa seletividade. E aí, você tem que vir com criatividade. Às vezes, conversar com uma nutricionista para te ajudar nas receitas nutritivas, né? Então, tem os marcos ali que você precisa ter uma atenção especial. Tanto que as maiores organizações recomendam 0 açúcar até 2 anos ou mais, né? Eu falo que até uns 6, 7 anos é bom você controlar a questão do açúcar. Mas é uma situação complicada, né, doutora? Porque assim, ó, por exemplo, a criança, a família que já tem uma predisposição à obesidade, tem que ter um controle, um cuidado, né? Porque muitas vezes, por exemplo, não culpando os avós, mas às vezes os avós que ficam na maior parte do tempo com as crianças falam assim, não, deixa a criança comer tudo quando é criança, depois quando crescer, cuida, depois se quiser faz regime e tal. E na verdade não funciona assim, né? Já tem que ir começando desde o início para não se tornar um problema ainda maior na adolescência, né? Exatamente, até porque você pensa o seguinte, vamos pegar um exemplo, né? Você pega uma menina que com 8, 9 anos ela já está pesando ali 70, 80 quilos. Gente, ela vai entrar num período ali da adolescência, pré-adolescência, onde ela vai menstruar, né? Primeira menarca. Imagina essa menina entrando nessa fase já acima do peso. O que vai acontecer? Então, tem toda uma questão hormonal. Às vezes ela vai ter muito mais cólica que uma criança, uma mocinha, né, que estivesse num peso adequado. Às vezes ela vai ter questões com acne. Então, tem muitas outras coisas que esse excesso de peso vai agravar. Essa fase, que é uma fase tão, ao mesmo tempo, linda, mas é delicada. Difícil, todas nós mulheres passamos por isso, né? Psicologicamente difícil. Psicologicamente. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado mesmo no ambiente que a gente vive. A gente sabe que as festinhas de aniversário vão acontecer, mas é trabalhar a questão da quantidade, né? É trabalhar a questão do brincar mais do que ficar ali em volta da mesa comendo, né, produtos industrializados. Tem que ter essa rigidez um pouco no cuidado da criança, porque lá na frente você vai colher frutos disso, né? Exatamente, doutora. A gente sabe também a dificuldade que as pessoas têm em continuar uma dieta, principalmente numa criança e num pré-adolescente, né? É difícil fazer dieta, é difícil proibir determinados alimentos. E recentemente eu vi que a Anvisa aprovou a aplicação do uso do Mounjaro em crianças a partir de 10 anos. O que a senhora fala a respeito disso? Então, essas medicações, né, elas têm sido aí muito estudadas e só nos comprovam que a obesidade ela tem um fator hormonal muito grande, né? Porque são medicações que agem em nível hormonal, né? Então, quando regula esses hormônios, regula a saciedade e tal. Então, tem alguns estudos saindo, sim, da própria indústria, né, da medicação. Nós, nutricionistas, não podemos prescrever essa medicação e eu recomendo que toda medicação seja só pelo médico seja feito um acompanhamento endócrino, né? O médico pediatra que vai acompanhar. Porém, essa medicação, ela tem essa autorização no Brasil, mas para crianças que, além da obesidade, tem diabetes tipo 2. Então, porque eles são criados para diabetes mesmo, né? Aí tem que ser feito todo o acompanhamento. O que vai acontecer? A criança, ela pode ter alguns efeitos colaterais. Aí a nutrição entra para ajudar, né? Ela pode ter constipação, então ela pode ficar muitos dias ali sem evacuar. Então, isso para a criança é algo muito delicado. Então, tem que ser feita uma intervenção ali, às vezes com uma fibra, uma alimentação diferente. E ela não vai estar sentindo fome, né? Então, eu já estou acompanhando pacientes que estão em uso, né? Adolescentes estão em uso. Então, a gente tem um cuidado, assim, o nutricionista, de estar junto mesmo com essa família. Porque o médico vai prescrever, dar ali as recomendações, mas quem fica junto ali no dia a dia é o nutricionista, né? Mandando cardápio, né? Sugerindo as receitas, tudo pra gente aproveitar o máximo possível dos nutrientes daqueles alimentos, porque ele não vai conseguir comer volume, ele vai comer pouquinho. E ele vai ter efeito colateral, então ele tem que comer certo, senão ele vai perder a massa muscular. Perfeito. Então, assim, é algo assim muito novo ainda. Eu acho que todo paciente que se submete a esse tipo de tratamento tem que ter essa consciência também, e os médicos
médicos estão alertando e falando, né? Tudo tem seu lado bom e ruim, mas nada substitui a questão da alimentação saudável, da prática de atividade física. Ah, meu filho não quer fazer nenhum tipo de esporte. Então, conversa às vezes com o personal. Hoje nós temos na cidade profissionais de educação física que trabalham com criança, que faz atividade, né, psicomotricidade. Então, tem como você buscar. E não vai ser só uma vez por semana. Você vai precisar criar toda uma escala de atividade com essa criança. Seja ali um dia na semana nós vamos andar de bicicleta, no outro dia nós vamos jogar futebol, no outro dia... Tem que ter pelo menos ali uns 60 minutos de atividade para poder conseguir avançar no tratamento. Né? Não é só deixar dormindo em casa, deixar no celular. A tela é algo hoje assim que está sendo muito... O maior desafio, acho que no consultório nosso, tem sido a tela. Vamos pagar um preço alto no futuro, né, doutora? Eu preciso deixar o espaço para a senhora encerrar, porque o nosso tempo passa muito rápido, já tem outro entrevistado chegando daqui a pouco, mas dicas aí, o que pode ser dito para as mamães, papais que estão nos ouvindo e preocuparam com isso de repente? Vamos cuidar para as nossas dificuldades com a alimentação não atrapalhar as crianças, então a gente precisa também nos tratar, né, para a gente estar bem para cuidar deles. Perfeito. Então faz um acompanhamento, traz um cardápio saudável para a família toda, né? Não precisa tratar essa criança como o diferentão da casa. Todo mundo vai comer bem, evita comprar, né, esses alimentos que são mais calóricos. E vamos fazendo. Então, assim, tem um dia da semana, às vezes, que vai tomar um sorvete, escolhe um açaí, escolhe uma outra opção com menos açúcar, né? E aos pouquinhos a gente vai trazendo esses hábitos saudáveis, né? E controlando isso. Se é uma família que tem uma vida muito social, muito agitada, tem que repensar algumas coisas. Porque aí como que vai ficar saindo com marmita toda hora, né? Sim. Então, assim, vai ter que repensar algumas, são escolhas que a gente faz, né? Sim. Pense nessa situação que vocês estão vivendo da obesidade como uma doença que de fato é uma doença, né? Então, preciso tratar, porque lá na frente eu vou colher frutos desse tratamento. Então, ter essa mudança na família, faz uma observação dos gastos que vocês estão tendo também para redirecionar melhor a parte financeira, porque a gente compra muita bobeira e acha que está economizando e quando vai ver está gastando na farmácia. Perfeito. Né? Faz o check-up certinho anual com seu médico, seu pediatra, faz o acompanhamento se puder, né? Hoje, não tem condição de ir no consultório particular, vai no SUS que tem nutricionista no SUS. Muito bom. Então, assim, as escolas hoje particulares não têm esse trabalho que as escolas públicas têm da alimentação escolar, que é um diferencial. Então, a gente sabe, isso é maravilhoso. Então, as escolas particulares já têm essa abertura maior para os industrializados, então tem que... Conversa na escola, pede para bater em cima dos lanches, né? Então, tudo isso você está lutando por uma causa maior. Né, para que a gente consiga ter uma melhor qualidade na alimentação de todo mundo, né? Perfeito. Obrigada, doutora. Sempre bem-vinda. Desculpa a correria, mas hoje realmente o espaço está bem cheio. Obrigada, podem contar comigo sempre.